Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Eu quero falar hoje sobre Mateus, no capítulo 5. Para mim, Mateus capítulo 5 é uma síntese de como o cristão deve viver. De tudo que eu já li na Bíblia, Mateus capítulo 5 salta mais aos meus olhos. São 48 versículos. Eu não vou fazer tudo em um único vídeo, eu vou fazer em 3 ou 4 vídeos, provavelmente. Eu vou começar lendo aqui para vocês. Talvez vocês já tenham lido, tenho certeza absoluta que vocês já devem ter lido. Mas eu vou ler até o 12, até o versículo 12. Está escrito o seguinte: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Só até aqui. Queridos, nós sabemos que esse trecho ele é falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia tem muitos profetas, tem homens valorosos, homens santos de Deus nela, mas homens falhos também. Queridos, Jesus não falhou em nada. Jesus é o nosso exemplo máximo. Eu gosto muito de Paulo, eu gosto muito de Daniel, eu sou apaixonado por José, mas Jesus é o nosso exemplo máximo. É nele que nós devemos nos espelhar. Ele deve ser, com suas palavras, a nossa cartilha final. Porque o plano é dele. Está escrito que sem ele nada do que existe foi feito. Ele estava ali na criação do mundo e do homem, com Deus e com o Espírito Santo. Foi ele quem entregou a vida por vocês. Ele começa dizendo que quem é humilde de espírito é bem-aventurado. Então, se vocês nunca pararam para pensar nisso, eu gostaria que vocês pensassem a partir de agora. Vocês são humildes de espírito? Ele diz que quem é humilde de espírito é do reino dos céus. Ele pertence ao reino dos céus. Ele está inserido no reino dos céus, ou seja, ele está inserido naquilo que para Deus é o normal, é o comum. Ele diz também que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Queridos, se vocês choram, existe uma promessa para vocês em Cristo. E se vocês estiverem em pé naquele grande dia, se vocês forem contados com as ovelhas, o aprisco do Senhor naquele grande dia, vocês serão consolados. Ele fala também que os mansos são bem-aventurados. Meus queridos, vocês têm exercido mansidão. Se vocês não têm exercido mansidão, e até se vocês não são humildes de espírito, eu peço para que vocês orem a respeito disso, para que Deus dê isso para vocês. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. É óbvio que o inverso também é verdadeiro. Se você não for manso, você não herdará a terra. Meu querido, ser manso não é ser bobo. Ser manso não é dizer sim para tudo. Mas ser manso é ter um espírito de mansidão. É não se deixar levar pela ira. Isso serve muito para mim, porque eu sempre tive a personalidade muito forte. E eu sempre orei nesse sentido, para que o Senhor me ajudasse a ser uma pessoa mais mansa. E creiam, Deus, o Senhor tem me ajudado a ser uma pessoa mais mansa. Ele diz também que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Nós vivemos em um mundo em que a justiça ela foi subtraída, ela foi abduzida. Não vou entrar em detalhes porque é algo patente, latente, todos estão vendo. Mas eu acredito que a justiça no mundo
que tem como o senhor daqueles que são caídos o próprio Satanás, a justiça efetivamente nunca existiu. Hoje, com a disseminação das redes sociais, da informática, da troca de dados, isso acabou se exponenciando, né? Isso acabou se potencializando. O que se potencializou? Se potencializou aquilo que salta aos nossos olhos. Nós vemos todos os dias. Nós vemos notícias sobre injustiças diariamente. E hoje nós não vemos essas informações sobre injustiça apenas no nosso bairro, ou apenas naquilo que enxergamos onde moramos. Não, nós vemos no mundo todo. Nós vemos o que acontece do outro lado do planeta, em Israel, na China, nos Estados Unidos, no Japão, na África. E isso, por óbvio, traz muita ansiedade. E também traz fome e sede de justiça. Porque, na verdade, o homem necessita de justiça. Jesus disse que eles serão fartos. Mas entendam essa frase: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isso significa que vocês são pessoas que gostam da justiça, que desejam a justiça. Eu espero que vocês estejam entendendo essa diferença. Porque se vocês forem pessoas que não têm fome e sede de justiça, ou seja, que a injustiça que ocorre nesse mundo de hoje agrada a vocês, vocês não haverão. Porque certamente como o Senhor subiu aos céus, certamente como Ele ressuscitou e subiu, e como os anjos disseram para os apóstolos do Senhor: por que vocês estão preocupados vendo o Senhor subindo nas nuvens? Certamente, da mesma forma como vocês estão vendo subindo, Ele voltará. O Senhor voltará, queridos. Ele pegará aqueles que estão dormindo de surpresa. Estes que forem pegos de surpresa, eles não herdarão o reino do Senhor, eles não serão consolados, eles não herdarão a terra. Jesus disse também que bem-aventurados são os que são misericordiosos. Queridos, misericórdia. Às vezes nós oramos ali o Pai Nosso e nós pedimos para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, como nós temos a quem nos deve. Se vocês não são misericordiosos, queridos, vocês jamais alcançarão misericórdia. Vejam, não sou eu que estou falando, eu sou um qualquer, eu não sou ninguém, não sou nada. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Ele diz que quem não é misericordioso jamais alcançará misericórdia. Ele diz também que bem-aventurados são os limpos de coração, eles verão a Deus. Queridos, vocês são limpos de coração. O coração de vocês é limpo, é puro. Se vocês não tiverem um coração limpo, vocês jamais verão o Criador de tudo. Jamais verão aquele que está sentado no trono. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jamais. Está escrito também que bem-aventurados são os pacificadores. Vocês são pacificadores, meus queridos. Se vocês não são, sejam, busquem serem pacificadores, para que vocês possam ser chamados de filhos de Deus, porque esse é o desejo do Senhor. Ele diz também que bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, ou seja, aqueles que são perseguidos por falarem a verdade, por quererem aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que agrada o Senhor. Ele disse que o reino dos céus pertence a vocês. Nós somos estrangeiros nessa terra, meus queridos. Nós não podemos amar demais o que tem nessa terra, as coisas dessa terra, o que o nosso corpo mortal deseja. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Jesus disse que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Se vocês têm lutado pelo reino de Deus, pela verdade, pela palavra do Senhor, se vocês têm pregado, se vocês têm estiverem fazendo o ID do Senhor, e as pessoas injuriarem vocês, perseguirem, mentirem a respeito de vocês por causa disso, vocês são bem-aventurados. Ele disse ali ainda por fim que nós devemos nos alegrar e exultar, porque é grande o nosso galardão nos céus, o nosso prêmio, aquilo que o Senhor tem guardado para nós nos céus, em função disso, por causa disso, é grande. Ele diz que da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Meus queridos, não deixem de ler Mateus capítulo 5. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse mundo maravilhoso do nosso Deus. Eu vou continuar Mateus capítulo 5 nos próximos vídeos até o 48. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.